porque ele vai voltar. Ele vai voltar. Às vezes a gente fala como se fosse uma coisa tão distante, né? Eu estava conversando com um pastor, foi na sexta-feira, eu e Elisângela, nós estávamos conversando, e ele me fez uma pergunta. Ele falando sobre essa questão de escatologia, e eu falei que eu tenho vontade, que o meu sonho ainda é ver Jesus voltando de olhos abertos, ser transformado. Aí ele perguntou a minha idade, né? E falou assim, ó, baseado na sua idade, a média de vida que tem aí, vamos botar, você vive mais uns 30 anos, né? Dentro da... Seria. Se eu viver 30 anos, eu estou vivendo muito bem ainda. Aí ele perguntou assim, você acha que Jesus pode voltar em 30 anos? Porque eu falei que as profecias têm que ser cumpridas, né? E, amados, eu acredito que até antes disso é capaz e dá tempo das profecias se cumprirem. Porque os acontecimentos que a gente vê sendo relatados, eles estão na Bíblia, a gente vê, já está acontecendo de uma forma rápida, né? A gente é visível que as profecias bíblicas se cumprindo na palavra. Então, o que seria 30 anos para a chegada do anticristo, o reinado dele, grande tribulação e a volta de Jesus? É nada. Então, eu acredito, a gente não vai nunca marcar um tempo, né? Pode ser muito mais que isso, pode ser menos que isso, mas pensando em termos de tempo, o que eu sempre falo é o seguinte, não dá para ser amanhã, porque, biblicamente falando, nós vimos que as profecias têm que se cumprir. Agora, daqui a alguns anos, passado, com certeza, tudo tá confabulando para isso, né? E eu creio de verdade, irmãos, que a igreja tem que acordar para isso. A igreja, sabe o que eu sinto assim no meu coração? É que a igreja não tem mais tido essa paixão pela volta de Jesus. Eu acho que até por misericórdia, Jesus, sabe? O tempo tá indo mais para frente para a gente poder acordar para isso. Porque nós nos acostumamos com este mundo, nós estamos vivendo bem neste mundo e parece que está confortável. Então a igreja precisa acordar e dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Essa deve ser a nossa maior expectativa como filhos de Deus. Deve ser, irmãos, deve arder no nosso coração o esperar o retorno de Jesus, né? Porque é para isso, é isso aí que a gente tem que estar guardando. Então, era isso que eu queria falar para vocês e aproveitar e falar também para vocês o seguinte, olha só, durante esse tempo de pandemia, muitas profecias foram dadas, né? Muitas coisas foram dadas. Eu anotei uma profecia, que é a profecia do pastor Gerson, está no YouTube. Ele falou assim na profecia dele, 90 dias, daqui a 90 dias, Deus vai fazer algo estrondoso que toda a terra vai ver. E os 90 dias dele dava exatamente ontem, 22 de junho. Desculpa, mas aconteceu alguma coisa assim tão estrondosa em toda a terra que eu não... Desculpa, eu também não me apercebi disso. A outra profecia foi que o fim de uma era está chegando no dia 21 de junho. E que nós veríamos isso com sinais celestes. Isso é uma profecia também que correu. Eu também, desculpa aí, mas alguém viu alguma coisa e possa me dizer. Eu esperei passar o dia 21 e 22 para poder falar, né? Vai que, né? Porque a Bíblia diz o seguinte em Deuteronômio, que um profeta só pode ser reconhecido como profeta quando a profecia que ele fala se cumpre. Sabe? Então, hoje em dia, nós temos muitos profetas que falam assim, por que eu estou tratando disso? Porque a gente vai entrar, né, daqui a pouco a gente vai entrar no assunto de escatologia, e a gente tem que entender essas coisas, porque é isso que acontece. As pessoas olham para o Marciano e falam assim, Marciano, Deus tem uma grande obra na sua vida. Eu não preciso ser um profeta para dizer isso, viu, Marciano? Deus tem. Deus tem. Viu, Hudson? Tem na sua também. Tem na do Marcelo e da Sandra, tem na da Thelma, tem na minha.
Deus tem uma grande obra na vida de todos nós que nos colocarmos à disposição dele. Né? Então, as profecias hoje, elas são profecias sempre muito superficiais e não detalhadas, né? Que as pessoas entregam. Quando Deus fala algo, e Deus ainda fala, por favor, entenda, eu creio que Deus ainda fala hoje de maneira específica. Mas quando ele fala de maneira específica, ele fala de uma maneira tão clara que não deixa dúvida. Ele dá hora, ele dá endereço, ele fala coisas que só nós sabíamos. Aí sim, aí eu vou entender como sendo Deus falando algo para mim, né? Agora, essas coisas genéricas, assim, não entra nessa. E essas profecias onde as pessoas falam um monte de coisa e ninguém anota as datas, na hora todo mundo dá aleluia, glória, mas ninguém anota a data, depois passa batido. E sabe, eu lembro de uma vez uma mulher que chegou na minha igreja, levantou a mão e queria profetizar. Eu falei, não, aqui não, pera um pouquinho, agora não. Aí não. Aí chegou no final do culto, ela foi no pátio da igreja e começou a querer entregar uma profecia. Eu cheguei lá e falei, epa, que isso? Aí ela falou assim, falou que Deus ia fazer uma coisa na minha vida para provar para mim naquela noite que era Deus. Aí quando terminou o culto, e ela gritou para todo mundo ouvir isso. Quando terminou o culto, ela veio saindo porque não aconteceu nada aquilo que ela falou, nada. Aí quando ela pegou na minha mão, eu peguei a mão dela e falei assim, bem alto, profetiza de Baal. Igual ela gritou para todo mundo, eu também gritei para todo mundo ouvir. Segurei a mão dela e falei, profetiza de Baal. Aquilo que a senhora falou não aconteceu nada. Aí ela ficou assim, com os olhos arregalados. Aí eu virei e falei assim, dê graças a Deus que nós estamos no tempo da graça. Porque se fosse no tempo da lei, nós agora arrastaríamos a senhora para o outro lado da rua e apedrejaríamos a senhora. Porque a Bíblia diz que aquele que falar, assim diz o Senhor, quando ele não falou nada, deveria morrer apedrejado. Já imaginou isso? Então, irmãos, falar algo que Deus mandou dizer é algo extremamente sério. Requer de nós temor e tremor. E as pessoas estão brincando com isso. Né? É por isso que a gente tem a palavra, profecia viva do Senhor para nós julgarmos as profecias que, por acaso, alguém venha entregar para nós. Amém? Queria dar essa palavra para vocês, para a gente começar. Olha só, nós estamos falando sobre os detalhes, realmente aquilo que prova que nós teremos e iremos passar, que a igreja vai passar pela grande tribulação. Ou seja, nós estamos falando sobre os detalhes, como se diz, as evidências bíblicas que provam que nós iremos passar pela grande tribulação. E nós falamos sobre a última trombeta, falamos sobre uma teoria sem fundamento, né? Que é aquela que o Espírito é que detém, que a igreja é que detém a vinda do anticristo. Falamos sobre as duas testemunhas e terminamos falando também sobre o anticristo e a grande apostasia. E aí, irmãos, nós falamos também sobre a primeira ressurreição, a questão que fica incoerente, e falamos sobre a salvação de uma grande multidão. E nós paramos aí. Por quê? Porque hoje eu quero detalhar essa questão da salvação de uma grande multidão, para em seguida nós entrarmos já no livro de Apocalipse, que está até na sequência, na abertura dos selos. Aí nós já vamos lá em Apocalipse abrir os selos dos Apocalipse. Mas eu gostaria de falar um pouco, vamos ler Apocalipse capítulo 7, versículo 9, Apocalipse 7, de 9 a 14. Perdão. Apocalipse 7, de 9 a 14. Diz assim, depois disso, olhei diante de mim, estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz, a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam de pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo, amém. Louvor e glória, sabedoria
ação de graças, honra e poder e força sejam ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Então um dos anciãos perguntou: quem são estes que estão vestidos de branco e de onde vieram? Olha a resposta, versículo 17. Respondi: Senhor, tu o sabes. E ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e a branquearam no sangue do Cordeiro. Então, vejam bem, Apocalipse 7, de 9 a 14, até o 9, 17, nós vamos ver o relato de uma grande multidão sendo salva durante a grande tribulação. Não é que está escrito aqui? Olha aqui. Esses são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro. Né? E diz em cima no versículo 9, uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as tribos, línguas, povos e raças. Ou seja, está falando de uma grande multidão que foi salva, que branquearam as suas vestes e que vieram da grande tribulação. Especificamente falando aí, está dizendo o seguinte: essa grande multidão foi salva durante o período da grande tribulação. Então, há e vai haver uma grande salvação durante o período da grande tribulação. E a Bíblia fala que estes que vêm deste período da grande tribulação são de todas as tribos, povos, línguas e raças. Ou seja, o mundo todo vai ser alcançado por esse evangelho. O mundo todo vai experimentar dessa salvação e dessa bênção que vem através da pregação. E aí entra a questão: por que isso é importante? Irmãos, porque a soterologia bíblica, o que é soterologia? A soterologia, vamos botar de uma forma, não vamos explicar aqui no grego para não perder tempo. Soterologia é a doutrina da salvação. Quando a gente estuda, né, na teologia sistemática, a gente tem muitas logias. Antropologia, estudo do homem; teologia, estudo de Deus; cristologia, de Cristo; pneumatologia, do Espírito; a martiologia, do pecado; angelologia, dos anjos; demonologia, dos demônios. E aí você tem soterologia, você tem, né, escatologia, e por aí vai as logias que a gente estuda. Então, a soterologia é tudo aquilo que está relacionado ao plano salvífico do homem. Tudo aquilo que Deus colocou na Bíblia que fala sobre como o homem pode ser salvo. Por que o homem deve ser salvo? Através de quem o homem pode ser salvo? Então, a soterologia estuda esse assunto. Então, o que acontece é o seguinte: a soterologia bíblica diz que, olha o que diz em João 16, versículo 7 e 8. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Jesus falando quando ele ia morrer. Se eu não for, o conselheiro, que é o Espírito, não virá para vocês. Mas se eu for, eu enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando Jesus foi morrer, ele falou assim: olha, eu vou mandar aquele que vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, a Bíblia afirma, e é enfática em dizer o seguinte, que o Espírito Santo é o responsável pela salvação dos pecadores. Não tem outro, não tem quem, não tem onde. É a ação do Espírito Santo no coração do crente. Mas, e a gente vê isso também em Tito 3,5, que diz assim: não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Ou seja, é o Espírito Santo quem faz essa obra. A obra de regeneração, ela é indispensável na vida do pecador para que este possa ter um encontro com Cristo. Então, é impossível o homem ter um encontro com Cristo sem que o Espírito Santo, em primeiro lugar, atue no seu coração, atue na sua vida.
convencendo-o do seu pecado, justiça e juízo. E aí nós entramos também, então, num problema. Se a igreja foi arrebatada antes do final, antes da grande tribulação, onde é que está o Espírito Santo, irmãos? Onde é que está o Espírito Santo? Olha, são quase 2000 anos pregando, né? Mais de 2000 anos pregando o Evangelho, e a gente vê como é... Gente, deixa eu fazer uma pergunta, eu quero que vocês façam assim com a cabeça. É fácil ganhar uma pessoa para Cristo? Todo mundo... Né, não é? Não, olha, não é fácil. Quando a gente fala de ganhar, a gente sabe que o nosso papel é só pregar, né? Quem vai fazer a obra é o Espírito. Mas mesmo assim, a gente pregando, anunciando, é fácil. Não é não? Não é não. A gente vê o trabalho... Agora, é muito fácil perder, não é? A pessoa sair da presença de Deus, sair da igreja, se afastar. É assim. Agora, não é fácil, irmãos, ganhar alguém para Cristo. Aí eu pergunto uma coisa. O Espírito Santo agindo, a igreja viva, aberta, pregando, todo mundo anunciando, né? O ministério lá de recepção da PIB de Itaparica, cheio de carinho, recebendo os irmãos, os visitantes quando vêm. Nós, aqui na Igreja Brasileira da Esperança, cheio de amor pelos irmãos, né? Correndo atrás, fazendo culto no parque para atrair as pessoas. PIB de Cobilândia, PIB de Valverde, e o pessoal, toda a Igreja de Valverde, todo mundo indo atrás, tentando. Aí a igreja vai embora. Certo? Beleza, a gente trabalhou tanto, né? Tanto, suou tanto, pregou tanto, orava, fazia a nossa parte. Aí, em 3 anos e meio, sem a igreja, sem o Espírito, uma multidão que a gente não consegue nem numerar se converte. Poxa, gente. Ué, tem alguma coisa errada nesse negócio aí? Então, nós estamos trabalhando errado aí. Então, nós estamos trabalhando errado. Por quê? Se a gente está aqui pregando, anunciando, orando, jejuando pelas pessoas, tentando levar o evangelho, procurando ser exemplo para as pessoas não querem. Tá, aí os santos são levados. Quem é puro vai embora. Quem é santo vai embora. Quem é salvo vai embora. Beleza, vamos embora. O Espírito Santo vai embora. Só fica pecador nessa terra. Em 3 anos e meio, amados, esses pecadores ganham mais gente que a gente ganhou na vida a gente toda. Está errado isso, irmão. Isso é piada. Desculpa, isso é piada, porque aí estão falando, estão brincando com a gente. Então, irmãos, não dá para você acreditar... Perdão, peraí. Não dá para você fazer uma junção dessa. Não dá para você coordenar esse tipo de pensamento. Então, essa doutrina pré-tribulacionista, ela realmente mata essa ideia. Por quê? Porque aí dentro dessa visão soteriológica começa um outro problema. Por exemplo, pode o sofrimento salvar? O sofrimento salva, né? Porque uma das teorias que existe na doutrina pré-tribulacionista é que por causa da dor, da angústia, da perseguição, as pessoas vão acordar para aquilo que elas sabiam, só que elas não criam. Ou seja, o Espírito Santo, que convence o homem do pecado, justiça e juízo, não é tão poderoso como a dor. Porque a dor vai fazer com que as pessoas acordem para voltar para Cristo. Mas o convencimento amoroso do Espírito Santo, né? Porque a Bíblia fala que o Espírito Santo nos convence, irmãos, ele não nos obriga. Ele nos convence de todo o pecado, justiça e juízo. O Espírito Santo é educado, ele é meigo, ele é Deus, ele é amor. O Espírito Santo fala conosco com carinho. Ele age em nossas vidas com carinho. Agora, quer dizer, o Espírito Santo fazendo tudo isso, ele não consegue. E olha que é Deus fazendo. Mas a dor vem e salva. Essa é uma das teorias que existe e que mata a soteriologia bíblica. E isso não tem respaldo bíblico, amados. O livro de Apocalipse enfatiza que durante a tribulação, a grande tribulação, por mais terrível que seja,
as pessoas não serão capazes de se converter por causa das dores e das perseguições que eles passam, não. Olha só, Apocalipse 9, versículo 20 e 21. O restante da humanidade, que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeu das suas obras, nem assim se arrependeu das obras das suas mãos. Eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, da sua imoralidade sexual e dos seus roubos. Olha, aqui está falando que no meio de toda a dor, de tudo aquilo, os homens o quê? Não se arrependiam. Agora, olha Apocalipse 16, versículos 9 e 11. Estes foram queimados pelo forte calor e amaldiçoaram o nome de Deus, que tem domínio sobre estas pragas. Contudo, se recusaram a se arrepender e a glorificá-lo. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino ficou em trevas. De tanta agonia, os homens mordiam a própria língua e blasfemavam contra Deus do céu, por causa das suas dores e das suas feridas. Contudo, recusaram-se a arrepender-se das obras que haviam praticado. Veja bem, irmãos, quanto mais perseguição, a Bíblia diz lá em Apocalipse, quanto mais dor, mais perseguição os homens terem, mais eles vão amaldiçoar a Deus. Os pecadores vão fazer isso. Eles não vão se arrepender. Aqueles que se entregarem à besta, eles não vão se arrepender e eles vão o quê? Realmente blasfemar e eles vão ficar... Porque, irmãos, a dor revolta. Não é assim, irmãos? Fala a verdade. Quem é que aqui, quando sente uma dor muito grande, que está lá no meio de uma enfermidade muito séria, que chega a notícia, oh, Deus, eu louvo, porque o Senhor... A primeira reação da gente qual é? Não é achar que Deus parece que, poxa vida, logo eu. Eu lembro de um pastor Henrique de Coque. Ele me ajudou, né? Eu ajudei ele a escrever muito dessas apostilas de escatologia. Tudo que eu tenho de escatologia posso dizer que foi passado por ele. E eu lembro que ele falou que o dia que o médico entrou e falou com ele que ele tinha câncer, ele dizia que ele estava sentado assim, e o médico entrou e falou assim, seu Henrique, o senhor tem câncer. Diz ele que, numa reação natural, ele virou para o lado e falou assim, poxa, senhor, eu? Eu estou com câncer? Tipo, o senhor permitiu que eu tivesse câncer? Diz ele que na hora, sabe aquela reação instintiva? Do tipo, puxa vida, eu? Aí diz ele que passou uns 5, 10 minutos, ele parou, ficou. De repente ele falou assim, Senhor, obrigado. O que o Senhor está me dando é porque eu posso suportar. Se o Senhor está me dando é porque é para a tua glória. Não importa o que vai acontecer, eu quero ser grato. Teve uma outra atitude. Mas, irmãos, o que eu quero dizer é o seguinte, quando a gente recebe uma notícia ruim, a gente tem uma reação negativa. Então, imagina você sofrendo, padecendo. Irmãos, as pessoas não vão se arrepender por causa disso, não. É por isso, irmãos, que nós, os crentes, nós precisamos entender uma coisa. Quando nós aprendemos aquilo que Tiago diz, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações ou tribulações, né? Seja o que for. Isso quando nós entendemos e aprendemos isso desde agora, nós vamos entender que durante a grande tribulação, quando o inimigo vier nos perseguir por nós amarmos a Jesus, nós vamos dar glória a Deus. Nós vamos glorificar ao Senhor. Nós vamos ter um coração grato, porque nós vamos entender o propósito de tudo aquilo. Quando Pedro e João foram chicoteados, lá em Atos dos Apóstolos, quando eles foram chicoteados por pregar o evangelho, né? O sinédrio dos judeus tinha proibido eles de pregarem o evangelho. Eles pregaram.
E aí deram uma surra de chicote neles. Irmãos, quando eles saíram com as costas todas marcadas, ao invés de reclamar, ao invés de blasfemar ou fazer qualquer coisa, sabe o que eles falaram? Eles começaram a louvar a Deus e falar assim: puxa vida, nós fomos dignos de apanhar por causa de Jesus. Olha que coisa linda. Eles, eu imagino Pedro, sabe? Vamos imaginar Pedro, aquele que tinha negado Jesus 3 vezes, né? Jesus falou: vem, apacenta os meus cordeirinhos, vem, você vai cuidar. Ele voltou, ele pregou o evangelho. Quando ele levou uma surra por causa de Jesus, ao invés dele ficar arrasado, apanhei por causa de Jesus, ele falou: nós, gente, olha só, o quê? Por causa de Jesus, nós apanhamos. Diferente, não é a postura? Diferente, irmãos. É isso que nós temos que entender. Sabe, durante a grande tribulação, quando nós formos perseguidos, nós vamos dizer assim: glória a Deus! É porque o nosso nome está escrito no livro da vida que nós estamos sendo perseguidos. É porque eu conheço o meu Salvador. E aí nós vamos poder falar... Ô, irmãos, eu estou assim, estou toda arrepiada aqui pensando nisso. Vamos poder falar igual Jó. Eu sei que a tribulação é grande, mas eu sei de uma coisa: o meu Redentor vive e os meus olhos hão de vê-lo. É isso, irmãos. É isso que nós vamos experimentar. Então a gente não precisa ter medo, sabe? A gente não precisa ter medo dessa coisa. E nós devemos entender uma coisa, irmãos, que a salvação dos perdidos sempre foi o resultado da pregação da palavra de Deus e não de sofrimento. Olha, João 6,45. Todo que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Todo que da parte do Pai tem ouvido o quê? A mensagem do Evangelho. Porque em Tiago 1,18, em 1 Pedro 1,3 diz que nós somos gerados pela palavra. É a palavra de Deus que nos gera. Em Romanos 10, 14 a 17, fala que aprove a Deus, né, salvar o homem através da... Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não há quem os envie? Não é isso que está lá? E a Bíblia diz que aquele que vai ser salvo vai ser ouvindo a palavra de Cristo, ou seja, o evangelho da salvação. 1 Coríntios 1, 21. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Eu preguei sobre isso domingo. A loucura que é fazer harmonizar, tentar harmonizar o mundo e a mensagem da cruz. Foi essa a mensagem. Quem quiser ouvir, está lá no YouTube, tá? É exatamente isso. É impossível, irmãos, nós harmonizarmos essa mensagem. Por quê? Porque é uma loucura. E Deus aprove, Deus salvar o homem pela loucura da pregação. Então, irmãos, sofrimento não lava vida de ninguém. Sofrimento não converte ninguém. Aí, às vezes, as pessoas falam assim, tem uns... Alguém que não conhece a Bíblia diz assim, a Bíblia diz, quem não vem pelo amor, vem pela dor. Já ouviram isso? Irmãos, não está na Bíblia isso também não, tá? Pelo amor de Deus. A Bíblia não diz quem não vem pelo amor, vem pela dor. Primeiro, Deus não chama ninguém pela dor. Eu sempre enfatizo isso. Deus não tem pensamentos de guerra a nosso respeito. Deus, irmãos, nesse instante, ele não está... né? Eu tinha, irmãos, quando eu era adolescente, filho de pastor, criado naquele negócio, né? A gente, quando... A gente vai amadurecendo, mas tem aquela coisa, não faz isso, não faz aquilo. A gente ficava com medo de tudo, né? Aí, eu imaginava Deus com um chicote na mão, assim, né? Esperando. O dia que eu não orava, o dia que eu não lia a Bíblia, o dia que eu fazia muita coisa errada, eu esperava ele vir com o chicotinho e... xalapê nas minhas costas. Ai, ai! Sabe? Aquela coisa punitiva. Aquela coisa do tipo assim, não orei hoje, bati o carro. Puxa vida! Não orei, bati o carro. Deus pesando. Ô, irmãos, Deus não faz isso, não. Deus não é assim. Deus não fica, sabe, lá no céu maquinando
Vou ver como é que eu vou pegar agora a Aline, vou dar um jeito nela lá, não. Olha, puxa vida, Dulcinea, agora eu vou ver. Não, Dulcinea tá falando, agora eu vou. Não, irmãos, a Bíblia fala que Deus tem pensamentos de paz a nosso respeito. Ele fica lá, é o seguinte, como é que eu posso abençoar o Hudson? Eita, Hudson, eu quero derramar bênção sem medida sobre a sua vida. Como é que eu posso abençoar a Natália? Ô, Natália, eu quero fazer a Natália prosperar. Sabe, irmãos, ele tem pensamentos de paz a nosso respeito e não de guerra. É assim que ele age conosco. Então, irmãos, nós não somos salvos nunca pela dor. E a gente nunca vem a Deus pela dor. A dor nos faz entender o grande amor de Deus. Mas não é a dor que nos leva a Deus, porque só existe um caminho que nos leva a Deus. Quem é? É Jesus. É Jesus, irmãos. E a dor que tinha que ser sofrida, ele já sofreu por mim e por você, na cruz do Calvário. Ele já pagou o preço por nós na cruz do Calvário. Então, irmãos, é amor. Eu gosto muito de Oséias, quando ele fala com laços de ternura. Olha que bonito. Laços de ternura. Laços, tem outras versões que diz até assim, laços de amor. Deus vem e nos amarra. Olha, é com amor que Deus nos atrai. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor morreu na cruz, não morreu? O amor ressuscitou, porque Deus é amor e Jesus é quem? Irmãos, tudo o que ele fez foi por amor. Ninguém tira a minha vida. Ninguém tira. Às vezes as pessoas falam assim, mataram Jesus. Não, ele fala, ninguém tira a minha vida. Eu espontaneamente a dou. Então, irmãos, nós devemos entender. Essa ideia, então, de sofrimento, vamos falar a verdade, hein? Eu falo sempre o seguinte, se sofrimento salvasse, era melhor então a gente nem pregar o evangelho. Para que eu vou orar pelo enfermo? Tá com dor de cabeça? Eu vou falar assim, piora, Senhor. Faz piorar. Tá doendo o reumatismo? Ô, Senhor, faz doer agora. Dói mesmo. Porque, se dor salva, orar para aliviar as tensões. A pessoa está em depressão. Ô, Senhor, multiplica a agonia dessa pessoa. Para quê? Para ver se ela agora está vendo essa agonia toda. Gente, isso é absurdo. Se o evangelho traz paz, se Jesus curou as enfermidades, todos que vinham a ele, ele curava. E ele curou a todos, independente de virem buscar ele como Salvador ou não. E o Espírito do Senhor está sobre mim. E me ungiu para pregar as boas novas, a curar os enfermos. Isaías, irmãos, está lá. Isaías 61. É lindo isso. Ele repete esse texto em Lucas, capítulo 4. Ele fala que o Espírito de Deus estava sobre ele para quê? Para fazer esta obra. E esse ministério dele, irmãos, não envolvia só crente, não. Você vê que ele curou 10 leprosos. Só um voltou para agradecer. Aí o pessoal fala, os outros 9 agora ficaram tudo leprosos de novo. Ficaram não, porque a cura de Jesus é real. Ele não cura para voltar lá na frente, não. Quando ele cura, e ele curou independente do que eles iam fazer. Então, nós precisamos entender isso. Terceiro ponto da soteriologia. Algumas pessoas que acreditam na pré-tribulação, eles falam o seguinte, os anjos vão pregar o evangelho. Irmãos, anjo pode pregar o evangelho? Mas os anjos são mensageiros. A Bíblia diz em Hebreus, capítulo 1, versículo 14, né? Os anjos são espíritos ministradores a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Os anjos, eles existem para nos servir. Já imaginaram isso? Anjo é superior a nós em poder, mas não em destino. Hoje os anjos têm mais poder do que nós, porque eles são seres, né, espirituais, podem estar no lugar, podem estar em outro, podem fazer isso, podem fazer aquilo, um poder que nós não temos. Mas em destino, nós somos superiores a eles. Por quê?
Porque Jesus não se fez anjo para salvar anjo. Jesus se fez homem para salvar homens. Então a Bíblia fala que eles são espíritos, 1,14, Hebreus 1,14. Anjos são espíritos ministradores a serviço, a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Nós. Então, irmãos, a Bíblia é muito clara em dizer que anjos não pregam o evangelho. 1 Pedro 1,12 diz assim: a eles foi revelado que estavam ministrando, não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhes pregavam o evangelho, pelo Espírito Santo enviado do céu. Coisas que até os anjos anseiam observar. Os anjos, amados, anseiam observar, ou seja, os anjos desejariam observar e ter o que nós temos, mas eles não têm. É isso que Pedro está dizendo aqui. É isso que Pedro está deixando muito claro aqui. E isso fica muito claro, sabe aonde? Eu vou só para elucidar essa coisa que anjo não prega o evangelho em momento nenhum. Aí o pessoal fala assim: Elcio, mas aí você está sendo muito radical, porque a Bíblia fala, se Deus quiser. Irmãos, céus e terras poderão passar, mas as minhas palavras não passarão. Se a Bíblia é a verdade, nós não podemos abrir mão dela, nem exceção em torno dela. Me mostra na Bíblia aonde um anjo pregou o evangelho. Evangelho. Não tem. Não tem. Muito pelo contrário. Atos 11, versículo 13 e 14, diz assim: ele nos contou como um anjo lhe tinha aparecido em sua casa e dissera, mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele lhe trará uma mensagem por meio da qual serão salvos vocês e todos os da tua casa. Cornélio, amados. Cornélio, ele era um homem justo, a Bíblia fala, um centurião romano justo, orava, ajudava os pobres, e isso chegou até Deus, porque ele fazia com um coração sincero. E ele, então, teve uma visão. Aí Deus mandou quem? Um anjo. E o anjo chegou para ele e falou assim, quero dizer para você o seguinte, Jesus, o Nazareno, morreu na cruz do Calvário para perdoar você dos seus pecados. Você precisa se arrepender. O anjo fez isso? Não. O anjo veio, o anjo apareceu, mas trouxe uma mensagem. Qual foi a mensagem? Olha, vai lá e pede, e chama, lá em Jope tem um homem chamado Pedro. Chama este homem para vir aqui, porque ele vai trazer para vocês uma mensagem. E através dessa mensagem, você e sua casa serão salvos. Anjo não prega evangelho, irmãos, não é bíblico. Então, por isso que durante a grande tribulação, os anjos também, amados, não são eles que irão pregar o evangelho. Entendeu? Não serão eles que irão pregar o evangelho. E agora, então, chega na última teoria dessa questão da grande salvação. Os judeus, povo escolhido, povo santo, povo escolhido, povo lá da aliança de Moisés, eles serão os pregadores durante a grande tribulação. Amados, aí nós temos um outro problema. Se os judeus que já são salvos em Cristo Jesus subiram com a igreja, peraí, então vamos lá. Tem judeu crente hoje? Tem. A igreja é formada de gentios e judeus. Tem judeu crente também, nossos irmãos em Cristo. Se a igreja vai embora, esses irmãos vão também? Tem que ir. Uai, eles têm que ir junto, porque senão eles ficaram, só porque são judeus, então não vale a pena ser judeu, não. Ficou para trás? Não, subiu junto. Tá. Os judeus que não ficaram, então, também não conheciam a Cristo. Então tem o mesmo problema, eles vão ser salvos através de quem? Para ele pregar a salvação para alguém, primeiro ele precisa ser salvo, não? Ou só porque ele é judeu? O fato dele ser judeu é que faz dele alguém que pode simplesmente... Agora eu vou pregar o evangelho porque eu sou judeu. Que evangelho? Porque, irmãos,
Quantos judeus pegaram o evangelho lá na igreja primitiva? Quantos foram cheios do Espírito Santo? 120, não é? E começaram a igreja e foram ganhando pessoas para Cristo. Mas foram a maioria dos judeus? Não foram, irmão. Não foi a maioria dos judeus que se converteram no tempo de Jesus, não. Agora, chega no final, sem o Espírito, sem nada, só porque são judeus, eles se convertem. Aí mata a Bíblia. Veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, irmãos, esse argumento de que os judeus também vão pregar o evangelho está errado. Porque em Romanos 3,30 diz assim, olha o que diz Romanos 3,30. Deus justificará por fé o circunciso, quem é o circunciso? O judeu. É a figura de linguagem de Romanos. O circunciso é o judeu. Deus justificará por fé o circunciso e, mediante a fé, o incircunciso. Então, irmãos, judeu e gentio são salvos através do quê? Da fé. E a fé vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Cristo. Está lá em Romanos capítulo 10, versículo 17, né? 14 a 17 diz isso. E a fé vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Cristo. A palavra de Cristo. As boas novas de salvação. E aí, irmãos, nós voltamos então ao quê? Quem é que vai estar pregando então o evangelho? As duas oliveiras. Os candeeiros. Sou eu, é você. Somos cada um de nós. Somos nós que vamos anunciar o evangelho, cheios da autoridade do Espírito Santo, cheio da graça e da misericórdia do Senhor, porque não somos nós, é o Senhor através de nós que faz a obra. Então, irmãos, para haver uma grande salvação, como nós lemos ali em Apocalipse, para haver uma grande salvação durante a grande tribulação, é impossível que isso aconteça se não for com a presença da igreja nessa terra. Amém? Então, com isso, irmãos, o que eu gostaria de dizer para vocês? Não vamos temer. Vamos sim nos preparar para sermos esta igreja que Jesus vai vir buscar. Um dia, eu estava ouvindo o Shed falar, e o pastor Shed, né, que já faleceu, ele virou e falou assim, na verdade, ele não estava nem pregando, a gente estava conversando num carro, a gente estava indo de um lugar para outro, lá em Salvador, quando a gente foi falar no congresso, eu fui falar no congresso e ele também. E aí ele virou e falou assim, eu fui pregar num lugar, porque um pastor fez essa pergunta sobre escatologia, uma pessoa perguntou assim para o pastor Shed, pastor Shed, a igreja vai passar pela grande tribulação? Aí ele virou e falou assim, uai, mas tem como não ser bíblico? Aí o rapaz falou assim, mas como assim? Ele falou assim, tem como não ser bíblico e dizer que a igreja não vai passar pela grande tribulação? É lógico que a igreja vai passar pela grande tribulação. E aí ele falou o seguinte, que em Efésios, ele foi pregar, aí ele falou assim, sabe o que eu acho bonito? Que a Bíblia fala lá em Efésios que Deus está preparando uma noiva, sem ruga, sem mancha, sem mácula, pura e santa, não é? Para ele vir buscar. Aí ele virou e falou assim, eu fui pregar no Rio de Janeiro e eu fiquei emocionado. O Shed era assim, eu fui pregar no Rio de Janeiro e eu fiquei emocionado, porque eu fui pregar num lugar que o lugar chamava Moça Bonita. E eu fui pregar na primeira igreja batista de Moça Bonita. Aí ele virou e falou assim, eu fiquei pensando, igreja Moça Bonita. Aí ele falou, puxa, igreja Moça Bonita, é essa igreja que Jesus vai me buscar. Uma igreja que é uma moça bonita, uma moça perfeita, uma moça sem ruga, sem mancha, sem mácula, uma igreja preparada. Então, irmãos, vamos crer nisso, vamos nos preparar para isso, vamos buscar o Senhor da melhor maneira possível. Não vamos, eu sempre falo assim,
O fato de sermos crentes, de conhecermos a Jesus, não anula a nossa humanidade. Nós sabemos da nossa humanidade, nós sabemos das nossas falhas, da nossa pequenez, não sabemos? Mas isso não deve nos impedir de caminharmos cada vez mais em direção ao Senhor. Amém? Então encerramos esse assunto. E ó, na quinta-feira, abertura dos 7 selos. Agora sim, nós vamos começar, hein? Abertura de selo, daqui a pouco tem dragão, tem mulher, derrama, tem taça, trombeta, e por aí vai. E por aí vai. E aí nós vamos entrar em algumas coisas bem detalhadas em Apocalipse. Mas eu gostaria de encerrar essa parte da grande tribulação dizendo o seguinte, que o livro de Apocalipse é um livro de vitória. E quando nós falamos da grande tribulação, isso não deve nos atemorizar. Não. Isso deve nos fortalecer e animar. Por quê? Porque nós vamos vencer. Eu venci o mundo, vós também vencereis. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos orar.